Graças a Deus. Tão perto, eu acredito que Deus tem estado ao nosso lado, ao longo dos anos. Mesmo que muitas vezes pareça que Ele está longe, Ele nunca está longe. Ele está sempre ao nosso lado. Eu gosto muito quando o salmista, ele nos lembra que o Senhor é o socorro bem presente na angústia. Não é o socorro que está a chegar. Não é o socorro que Deus vai depressa. Deus está ao nosso lado. E isto é maravilhoso. Conforta o nosso coração a cada dia para nós podermos confiar e esperar no Senhor. Nesta noite, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 1, até ao verso 7. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 1, até ao verso 7. Sim, senhor. Já temos ali a projeção. Sim, senhor. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que havia o Espírito Santo. E vamos fazer uma pequena pausa. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, alguma coisa que estava diante dos apóstolos a cada dia era o Espírito Santo estar na vida do crente. Nós muitas vezes começamos a nossa carreira com muito ânimo, com muito entusiasmo, com muita alegria, mas depois vamos esfriando a nossa carreira. Há uma epístola, uma carta dirigida a uma das igrejas do Apocalipse, a igreja de Éfeso, no capítulo 2 do Apocalipse, que é muito interessante. Tem contra ti, porém, que deixaste o teu primeiro amor. E eu muitas vezes tenho lido aquela passagem, porque toda aquela epístola a mim me fala muito pessoalmente. Mas aquele ponto é muito interessante. Deixaste o teu primeiro amor. Aquele amor quente, que tem desejo de avançar, desejo de progredir, desejo de chegar mais a Deus, desejo de estar mais com Deus, desejo de poder chegar mais perto de Deus. E aquela igreja tinha perdido este desejo. Eu olho para o apóstolo Paulo, ao chegar junto da igreja neste momento, a sua primeira preocupação, viu-os com certeza dedicados ao Senhor, dedicados à obra, dedicados ao evangelismo, dedicados à pregação. Mas havia ali alguma coisa que ele estava a sentir que estava a faltar. Estava a sentir que estava a faltar os dons do Espírito Santo operarem naqueles crentes. Com bom coração, com boa iniciativa, com boa atitude, com a salvação, sem dúvida nenhuma. Mas ainda faltava, vamos dizer assim, num bom cozinhado, estavam a faltar ali umas pedrinhas de sal. Para abrir o gosto, para dar agora um novo alento, para dar agora uma nova alegria ao coração daqueles servos de Deus. E é interessante que Paulo não os condenou, mas lançou-lhes o desafio. Se nós continuássemos a ler, íamos ver que eles naquela noite oraram para que o Espírito Santo enchesse as suas vidas, e eles foram cheios, foram batizados, receberam esta alegria na sua vida. Isto faz-nos pensar, muitas vezes, eu preciso que o Espírito Santo a cada dia esteja ativo para eu poder ir mais longe. E é importante o Espírito Santo na nossa vida, porque Ele vai operando e vai nos ajudando a irmos mais longe. Quando nós olhamos, o Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo, não é só um distintivo das outras confissões evangélicas. Tem que ser alguma coisa que é distintivo no nosso coração para as pessoas que estão lá fora. Porque o Espírito Santo vai nos ajudar a nós podermos correr a nossa carreira, a nos guardar, a nos ajudar a irmos mais longe. Vamos ler na Epístola de Tito, capítulo 3, verso 5. No final das nossas Bíblias, encontramos a Epístola de Tito. Ora, já tem ali.
Admoeste-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam. Não, o que é que eu disse? Tito 3, 5. Não era este texto, peço-vos desculpa. Ok. Vamos ler então Mateus 28, 19. Evangelho de Mateus 28, 19. Não vamos ficar ali parados. E diz a palavra de Deus assim: portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, quando é o batismo nas águas, a Trindade é mencionada. Quando muitas vezes as pessoas pensam em ficar somente a pensar na sua religiosidade em Deus Pai ou Deus Filho, o Senhor Jesus ensinou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando o apóstolo Paulo falou àqueles discípulos acerca do Espírito Santo, não era só eles serem batizados em nome de Cristo, mas batizados também em nome do Espírito Santo, quando eram batizados nas águas. Porquê? Porque o Espírito Santo era necessário fazer parte da sua vida. O seu testemunho diante da comunidade que estava diante deles era um testemunho do Deus Trino a cada dia operar na sua vida. Então Jesus, logo quando menciona o batismo, menciona que o Espírito Santo fazia parte da Santíssima Trindade, em pé de igualdade com Deus Pai e Deus Filho. Vamos ler ainda Atos 2, 38. E Atos 2, 38, quando Pedro está a falar no dia de Pentecostes, é interessante que ele volta a mencionar o Espírito Santo. E ele disse, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Então nós olhamos, não era somente o batismo nas águas, mas havia algo mais para a vida dos crentes. O batismo com o Espírito Santo é alguma coisa mais que Deus tem para cada um de nós. É uma forma de vida, é o nós experimentarmos no nosso coração um novo patamar na nossa vida espiritual. É uma realidade que o primeiro passo que nós necessitamos dar, em primeiro lugar, é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E isto é o primeiro passo que nós precisamos de dar na nossa vida. O segundo passo, independentemente da ordem, o Senhor Jesus diz que quem crer e for batizado será salvo. Então, o batismo nas águas também é um mandamento. Mas quando eu leio aqui neste texto, João ele diz, mas temos alguma coisa mais a receber. Temos o dom de Deus que é o Espírito Santo também na nossa vida. É alguma coisa que Deus nos quer desafiar para nós experimentarmos nos nossos corações, para nós podermos ter uma vida mais feliz e uma vida cheia da presença de Deus. Olhamos, o Espírito Santo vem habitar em cada um de nós. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Isto é alguma coisa de extraordinária. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, a Trindade diz que vem morar nos nossos corações. Às vezes nós lembramos, aceitamos Jesus, Ele vem morar no nosso coração. Mas o Pai também diz que vem morar no nosso coração. E aqui estamos a ver que o Espírito Santo também está no nosso coração. É tão extraordinário como Deus faz isto. Disse uma vez um pregador, perguntaram a uma criança qual era o tamanho de Deus. E eu achei muito interessante a resposta. A criança diz, Deus é tão grande que Ele ocupa o universo todo. Mas é tão pequeno que cabe no meu coração. Eu achei aquela frase ou aquela explicação tão deliciosa. Porque esta é a realidade. Deus está em todo o lado, porque Ele é omnipresente, mas é um Deus que nos ama de tal maneira que Ele está no nosso coração para nos ajudar e para nos abençoar.
Há dias, uma jovem estava a interpelar um evangelista na rua e perguntava-lhe se Deus a amava. E ele disse-lhe que sim, mas eu tenho feito tanta coisa mal que Ele não me ama, que Ele me quer mandar para o inferno. E eu achei interessante a resposta daquele homem de Deus. Ele fez-lhe o paralelo. Os teus pais amam-te. Se tu fizeres alguma coisa má que vais parar à prisão, os teus pais vão deixar de te amar. E ele disse, por alguma coisa que tu possas fazer mal, Deus nunca vai deixar de te amar. E isto é a coisa mais extraordinária que Deus tem para conosco. É quando nós pensamos que Deus nos ama de uma maneira tal que ainda quando nós falhamos, Deus não deixa de nos amar. Não é que Deus fique feliz ou concorde com o nosso erro, com o nosso pecado. Mas Deus continua a amar-nos. E é aí que encaixa João 3,16. Porque Deus amou o mundo coisa errada. Num texto que eu estava a ler outro dia, numa versão diferente desta, ele dizia, o mundo tem um entendimento errado do pecado. E é o que nós vemos hoje. As pessoas hoje têm a sua verdade. Com certeza eu posso ter a minha verdade. Mas há princípios que não mudam. Eu posso ter a minha verdade, mas a lei da gravidade não muda. Eu, com o meu tamanho, se cair, vai fazer estrondo. Ah, mas eu não acredito. E não vale rir. Eu, se cair, vou fazer estrondo. Eu não acredito na gravidade. Não adianta eu dizer que acredito ou deixo de acreditar. Não quero saber se são as leis de Newton ou se são outras leis que outro cientista descobriu. Eu vou cair. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, muitas pessoas hoje tentam dizer, eu tenho a minha verdade. Eu entendo que pecado é outra coisa. Não adianta o que eu quero entender. É o que Deus diz na sua palavra que eu tenho que entender. Vamos abrir ainda a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 1, verso 13. O Espírito Santo também, ele diz que é o selo nas nossas vidas. Efésios 1, 13. Em quem também vós estáis depois de que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e que tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós fomos marcados como propriedade pertencente a Deus. Nós hoje perdemos um bocadinho a noção do que é isto do selo. Quando eu era menino e moço, isto já lá vão uns dias, a casa dos meus pais chegou uma encomenda que vinha atada com um fio e que vinha lacrada. Eu, quando olhei para aquilo, era uma encomenda que era para o meu pai. Claro, crianças o que querem? Abrir. E uma encomenda. Eu quero abrir, mãe. E a minha mãe, não! Não se pode abrir. Oh, mãe, isso vem lacrado. Oh, mãe, aquilo é só uma coisinha, aquilo sai. Não se pode. O lacre era símbolo de autoridade. Só o próprio podia abrir. Era o respeito que havia por causa de estar lacrado, de estar com o selo de uma autoridade. Ninguém podia abrir senão o próprio. E é interessante que a palavra de Deus diz-nos, o Espírito Santo nos selou, nos marcou como pertença dele. Quando nós buscamos o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, nós estamos a buscar que Deus nos assinale como pertença sua.
Nós muitas vezes hoje podemos dizer, mas não dá para entender. Não é para entender, é para buscarmos. O dia de Pentecostes, eu acho que foi um dia extraordinário. O difícil foi os 9 dias antes. Porque Jesus subiu ao céu e só 10 dias depois é que o Espírito Santo desceu. Não tínhamos ilusões. Os discípulos eram como nós. Eram santos homens de Deus, andaram com Jesus, mas tinham as mesmas dúvidas que nós. Mas uma coisa que eu acho maravilhosa, Jesus disse-lhes, aguardem até que do alto sejais revestidos de poder. E eles esperaram. 120 irmãos que esperaram ser cheios com o Espírito Santo. E com certeza não estariam todos, porque alguns tiveram que ir tratar dos animais que guardavam, outros tinham compromissos. Com certeza houve irmãos que entraram e saíram. Mas naquele dia em que o Espírito Santo desceu, eles estavam lá. O que eu quero a cada dia não é saber quantos é que estão no culto. Eu quero estar no culto no dia que Deus abençoar. Eu, como não sei qual é que vai ser o melhor culto, eu quero estar no maior número de cultos que for possível. Às vezes não é possível, por causa dos nossos afazeres, das nossas ocupações, mas eu quero estar no lugar onde Deus vai abençoar. No dia que nós estamos, é o dia que Deus pode abençoar a nossa vida. Quando nós olhamos para o dia de Pentecostes, eu acredito que outros ficaram tristes, que desejavam lá ter estado e não estiveram. Mas houve uma boa notícia. A todos quantos buscaram, o Senhor encheu e voltou a batizar. O Senhor continua a dar da sua graça, da sua bênção. Os que não foram batizados no primeiro dia, com certeza foram no segundo, ou no terceiro, ou no quarto. Porque eles queriam que Deus tocasse nas suas vidas e nos seus corações. Quando eu olho para esta questão do selo, é tão importante. Efésios, capítulo 4, verso 30. Efésios 4, 30. É interessante que diz, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. É a marca de garantia de que nós um dia vamos estar na presença de Deus. É interessante quando nós olhamos hoje para as marcas, a preocupação que há em garantir que aquilo que está a ser vendido é verdadeiro. Quando nós compramos uma garrafa de azeite, hoje é produto de luxo. Já repararam? Vem a apontar o microfone ao contrário. Nós abrimos a rolha e aquilo faz tric, tric, tric. Não é? Estou certo ou estou errado? Amém. Ei, que alegria. Aquilo, tric, tric, tric. Para quê? Para nos garantir que ninguém mexeu no conteúdo. O rótulo o que é que diz? Azeite. Então, mas o rótulo não dizia já azeite. Mas vem lá o selo para garantir. Depois, se for preciso, algumas qualidades de azeite, ainda põe mais um selo de papel para garantir que é azeite especial DOC, ou não sei das quantas, especial de corrida. Depois, no rótulo ainda diz azeite virgem. Espera lá, é azeite, mas é um azeite especial. Mas não contentes, azeite virgem extra. Caramba! Eu já perdi o número de especificações, de garantias de que o que eu estou a comprar é azeite. Temos uma cápsula, temos um selo, temos o nome, temos uma designação que é especial e uma extra especial. E depois denominação de região. E podíamos continuar. Assim tal já não sabíamos o que azeite é que andávamos a comer. Porquê? Porque é para nos garantir que o que nós estamos a comprar é verdadeiro.
E a palavra de Deus está-nos a dizer que nós fomos selados pelo Espírito Santo para nós próprios sabermos e sentirmos garantidos de que nós temos acesso ao reino do céu. O batismo com o Espírito Santo não é para os outros verem, é para me dar tranquilidade a mim. Porque o inimigo muitas vezes vem nos atentar. Será que tu és tão fiel a Deus como tu achas? Será que Deus é tão bom para ti e te ama assim tanto? Será que tens sido tão correto? Mas quando eu olho para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que eu fui selado e fui marcado para eu saber. E eu vou estar na presença de Deus. Quando nós buscamos o batismo com o Espírito Santo, é uma segurança para a nossa vida. Segundo a Timóteo, capítulo 1, verso 14. Segundo a Timóteo, capítulo 1, verso 14. Diz-nos a palavra de Deus assim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Guarda aquilo que tens recebido. Quando nós muitas vezes podemos pensar que aquilo que temos recebido é pouco, o Senhor está a dizer, guarda o que tens. Não desanimes, não fiques abatido, não fiques triste. Guarda o que tens. Guarda o depósito, guarda a confiança que Deus pôs em ti. Isto é tão interessante. A confiança que Deus pôs em mim. Nós muitas vezes ficamos duvidosos de nós. Eu gosto muito de Gedeão. Gedeão não era pela sua autoconfiança. Quando foi à batalha não foi porque eu sou muito bom. Quando o anjo falou com ele e lhe disse, varão valoroso. E ele elencou uma lista de não sou eu. Varão valoroso. Não. A minha tribo é menor. Na tribo, a minha família é menor. Na minha família, eu sou menor. E eu sou tão pequeno que eu estou a malhar o trigo no lagar. Eu não estou na eira onde devia estar a malhar o trigo. Eu estou escondido. Eu não sou valoroso. Muitas vezes o inimigo da nossa alma tenta nos tirar valor, tenta nos fazer diminuídos, tenta amesquinhar-nos para nós nos sentirmos desvalorizados. Mas Deus olha para nós e Ele diz, varão valoroso. Diz, varoa valorosa. Porque Deus olha para nós e Deus dá-nos valor. Olha para nós e Deus diz, eu te amo e eu conheço o teu valor. Gedeão, mesmo depois da conversa com o anjo, não ficou 100%. Diz que ele pediu um sinal ao Senhor. De uma vez cortou um velo de lã. Não é novelo, é um velo. Está bem? Eu também tive que ir procurar ao dicionário, já há uns tempos atrás. Fui procurar velo. Isto deve ter havido aqui um erro ortográfico quando imprimiram a Bíblia. Não sei se vocês fazem dessas marotices ou não. Eu às vezes não acredito em tudo que estou a ler. Vou procurar. Um velo. Um velo é um caracol de lã. Então diz que ele deve ter ido a uma ovelha e foi-lhe cortar um caracol da lã. E diz que uma vez pôs 2 velos, um tapado e outro descoberto, e pediu, Senhor, se é a tua vontade que eu vá à batalha, que um esteja molhado e o outro esteja seco. Tendo em conta que um deles estava tapado. E depois fez o pedido ao contrário. E o Senhor respondeu. Deus respondeu que ele era o varão valoroso que Deus tinha em vista para aquele assunto. E Deus olha para nós hoje e nós somos os homens e as mulheres que Deus tem em vista para os assuntos de hoje. Não é os outros que estão lá fora, não são os outros que estão longe, é cada um de nós.
Muitas vezes precisamos que Deus nos ajude a sermos zelosos no trabalho que estamos a fazer. Sermos disciplinados, termos orgulho naquilo que estamos a fazer. O que eu estou a fazer, eu estou a fazer bem feito. Uma coisa que eu vos garanto, eu não vou ser o melhor do mundo a fazer. Temos aí Cristiano Ronaldo e temos aí outros que são os melhores do mundo. Eu não sou, mas eu esforço-me a cada dia para que o que eu faço seja o melhor do Paulo Pimenta. Que seja o meu melhor. Que a cada dia possa ser o meu melhor. Quando estou a fazer as coisas que são mais visíveis, que possa ser o meu melhor. Quando são as coisas mais humildes, nem que seja apertar um parafuso. Os irmãos sabem que eu aperto parafusos. Que fique bem apertado. Que fique bem ajustado. Eu não sou o melhor carpinteiro, o melhor pedreiro, o melhor coisa nenhuma. Mas que seja o meu melhor. Para que quem olhe possa dizer, está bem feito. Não é para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Para que outros que olhem possam dizer, eu quero também fazer como Ele. Ninguém vai ser como eu, nem eu vou ser como ninguém. Deus não deu dois ministérios iguais, mas Deus deu o zelo a cada um de nós para cuidarmos da obra de Deus. É um desafio que Deus tem para cada um de nós. E nós vamos sair mais alegres quando fizermos o que tivermos a fazer bem feito. Vamos sair orgulhosos. Se calhar nem sempre nos vão agradecer. E aí começamos a dizer, mas a minha autoestima. Eu não fiz para ninguém. Eu fiz para o Senhor. Há um texto que me tem pautado ao longo dos anos. Muitas vezes, como diz o brasileiro não, como se diz no Brasil, precisamos jogar tudo para o alto. Os rapazes sabem quando estamos a jogar à bola? Pau! Lá vai a bola. Apetece jogar tudo para o alto. O que me trava é quando a palavra de Deus diz, fazei tudo como se fosse ao Senhor. E ali eu mordo a língua. Ali eu seguro o pé. Porque se Jesus estivesse diante de mim, naquela hora, a pedir-me, Paulo, preciso que me faças isto. Sabe o que é que me chateia? É que eu ia fazer. Eu posso não ter Jesus, mas tenho um assunto da obra de Deus que é preciso abençoar. O Senhor não quer saber. Vamos embora para a frente. É para ir, vamos. E Deus abençoa-nos. Nós precisamos que Deus nos dê esta coragem, não de estarmos a olhar para o homem, mas olharmos para aquele que tem a obra. O Senhor da seara. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Temos tanta gente para ganhar ainda neste mundo. Temos tanta gente para ganhar nesta cidade de Portimão. Quem nos ouve em casa, na cidade, na vila, na aldeia onde está, há tanta gente para podermos ainda alcançar. Mas às vezes custa tanto. Claro que custa. Mas uma coisa eu sei. Deus vai abençoar-me. Porque o Espírito Santo vai estar comigo. O Espírito Santo me marcou. O Espírito Santo pôs a sua marca na minha vida, que eu lhe pertenço. O que eu fizer, eu quero fazer com mérito. O que eu fizer, quero fazer bem feito, com brio. Para que quando olharem, poderem dizer, foi um homem de Deus que fez. E cada um de nós, quando olharem, possam dizer, foi um homem de Deus que fez. Foi uma mulher de Deus que fez. Porque nós olhamos para Jó. O que é que Deus disse ao diabo? E tu viste o meu servo Jó? Por que é que julgam que o inimigo nos chateia tantas vezes? Porque ele sabe que nós somos a afronta
ao trabalho dele? Porquê que não gosta daquilo que nós dizemos, daquilo que nós anunciamos? Porque é afronta ao trabalho dele. E nós precisamos que Deus nos ajude a mantermos o brio, a honra, como diz num outro texto, a lutarmos varonilmente, com coragem. Hoje parece que não se pode ter coragem. Temos que ter coragem para enfrentar as lutas da vida, o dia a dia. Eu costumo dizer que nós não podemos parar. É como nós se estivermos a fazer um percurso num rio de canoa. Vamos de canoa. Se nós desistirmos, nós ficamos parados. O próprio rio puxa-nos para trás. Eu, se for numa canoa a remar contra a corrente, o próprio rio, se eu desistir, eu não quero saber, eu não vou continuar a remar, eu vou parar. Não há nada. Não para. O rio puxa-nos para trás. O que é que quero dizer? É que nós a cada dia temos que continuar a lutar, porque a vida em si, ela em si já traz dificuldades para nos puxar para trás. Pastor, mas às vezes é cansativo. Claro que é. Mas a Bíblia diz que é o Senhor que renova as nossas forças. Ao ponto de vir a dizer que renovará as forças dos idosos e eles correrão novamente. Às vezes pode não ser o correr, mas o ânimo que eles têm, a alegria que eles têm no coração, o ânimo que eles têm para continuar a avançar no meio de tantas lutas, eles continuam com um alvo e com um objetivo. Eu lembro de uma irmã nos Açores, há 20 e alguns anos. Ela já partiu para a glória. A idade e a saúde não lhe permitia estar na igreja, mas cada vez que a íamos visitar, ela estava animada. Não era pela sua condição física, mas por continuava a orar pelos pastores, continuava a orar pelos irmãos da igreja, continuava a orar por aqueles seus vizinhos que iam visitar, continuava a falar de Jesus àqueles que iam ter a casa dela para a verem. Era o ânimo dela, era a alegria ter o Espírito Santo no seu coração, no meio da debilidade da sua saúde. E era difícil. Ela, quando foi o casamento da neta, ela não tinha condições para ir à igreja. A coisita era mesmo complicadita. Mas aquela irmã, a cada dia, orava pelos pastores. A cada dia, orava pelos crentes da igreja. E quando a visitávamos, perguntava-nos por cada um dos crentes. E como é que está este? Como é que está o outro? Como é que está o outro? Apesar das filhas irem à igreja e contarem-lhe. Mas ela queria ouvir do nome de cada um deles. Irmãos, a alegria que aquela irmã tinha. Irmãos, quanto mais nós a cada dia precisamos que Deus nos ajude a continuarmos a olhar e a confiar no Senhor. Que Deus nos ajude a nós podermos correr esta carreira para a glória do seu nome. Irmãos, é um desafio, porque o Espírito Santo também é o penhor da nossa herança, Efésios 1,14. Engraçado porque nós fomos buscar uma série de expressões que eram usadas antigamente. O penhor era a garantia de que eu pertencia a alguém. Ou um objeto, quando era penhorado, recebíamos uma garantia para poder mais tarde pagar aquela dívida e recebermos de volta aquele objeto. O Espírito Santo era a garantia que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Daí, há bocado, quando nós lemos, quando dizia que nós tínhamos a certeza e a garantia da salvação pelo Espírito Santo. Porquê? Porque Ele é o penhor, é o garante de que nós pertencemos ao Senhor. Quando o inimigo vem nos dizer, se calhar não pertences, se calhar não é bem assim, o batismo com o Espírito Santo vem nos lembrar, não, isto não é meu, isto não é alguma coisa minha, mas isto é alguma coisa que foi Deus que me marcou, foi Deus que me deu. Então espera lá, o inimigo está-me a querer enganar. Eu pertenço ao Senhor. Olhamos para este texto e é tão importante quando nós lemos e vemos aquilo que o Espírito Santo está a fazer.
nós precisamos que Deus nos ajude a nós termos esta pergunta no nosso coração. Eu já recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu quero receber. Eu quero continuar a usufruir. Precisamos deste desafio nas nossas vidas a cada dia. Quando nós marcamos tempos para orar, para buscar ao Senhor, irmãos, que nós possamos fazer como aqueles crentes no dia de Pentecostes. Eu quero estar presente. A palavra de Deus diz no Antigo Testamento que era ali onde o Senhor ordenava a bênção. Quando nós convocamos o povo de Deus para se congregar, para buscar ao Senhor, que Deus nos ajude a irmos estar presentes, não é por causa do pastor. É bom homem. O missionário, é bom moço. Eu não vou por causa do pastor. Eu vou porque o meu Deus prometeu estar naquele lugar. Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar no meio deles. Nós somos tão importantes que Jesus não disse, conforme o número, eu poderei estar ou não. Quando 2 pessoas se reunirem, o Espírito Santo está também no nosso meio para nos abençoar. É o lugar onde Deus ordena a bênção. Se é ali, eu quero estar para receber. Irmãos, que a cada dia nós possamos marcar este encontro com Deus. Há um corinho, quando eu era novinho. Começamos a chegar a esta idade e é uma chatice. Estou quase a fazer 80 anos. Já só faltam 30. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos chama à razão. Com Ele eu sou mais do que vencedor. Eu não vou à igreja por causa do obreiro. Eu vou à igreja por causa do Senhor. Porque é o Senhor que me abençoa. Quando eu fecho os meus olhos, não é por causa do grupo de louvor. Fecho os meus olhos para adorar o Senhor. Há dias ouvi uma expressão engraçada. Alguém que se queixou e disse que não gostou do culto. E o irmão respondeu, irmão, mas não tem problema, mas o culto foi para o Senhor, não foi para si. Às vezes nós estamos à espera que o culto seja para nós ficarmos contentes. Não, claro que é bom nós ficarmos contentes, felizes, mas eu é que vim ao culto para cultuar ao Senhor. Não é para eu estar à espera que as coisas sejam de uma determinada maneira para eu gostar. Vamos ter um problema. Se é para gostar, eu não vou falar em coisas que isto pode me correr mal. Mas, se quisermos pintar a casa, alguém vai dizer, eu gostava muito da casa branca. Outros dizem, não, seria melhor pôr da cor que temos ali atrás, fúcsia. Não é? E agora? Se calhar as meninas vão me dizer, pastor, aquilo não é fúcsia, aquilo é um rosa salmão. Porquê? Temos várias cabeças. Uns vão gostar de uns coros, outros vão gostar de outros hinos, outros... Eu não vim para cultuar, eu não vim para agradar, eu vim para louvar ao Senhor. Eu não vim para ser agradado, eu vim para cultuar ao meu Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu fecho os meus olhos e abro o meu coração para que Deus fale à minha vida. A pregação de hoje, o Espírito Santo, quando a preparou, não foi para os que não estão aqui nesta noite. O Espírito Santo sabia quem é que ia estar aqui esta noite. O Espírito Santo sabia quem é que ia estar a ouvir esta pregação pela internet. E o Espírito Santo quer falar à tua vida, ao teu coração e quer te ajudar a dar um salto na tua vida espiritual. Quer tocar de uma maneira tão grande que possas ir mais longe. Estar mais perto de Deus. Com todas as dúvidas, com todos os anseios, com todas as questões. E nós olhamos para Jesus. Enquanto Ele caminhou, Ele não fugiu às questões. Ele abordou-as. Ele não castigou ninguém por causa
das perguntas que lhe fez. Ele estava pronto a amar todos aqueles que se aproximavam dele. Ainda hoje o Espírito Santo quer ajudar e quer nos abençoar a cada um de nós. Ainda nesta noite Deus quer pôr a sua mão sobre as nossas vidas para nos ajudar a irmos mais longe.